tá bom? Porque nós necessitamos das bênçãos diárias. Entre elas, o dom da vida, né? Porque foi Ele que nos concedeu o dom da vida para que pudéssemos estar aqui agora adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, tá certo? Então, eu quero deixar aqui para vocês o verso 23 de João, capítulo 4. O livro de João, lá no Novo Testamento, capítulo 4, verso 23, diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia, glória a Deus, são estes que o Pai procura para que sejam seus adoradores. Então, a palavra do Senhor diz que essa hora já chegou, né? Então, nós que estamos aqui somos felizes, somos bem-aventurados, porque o Senhor nos convidou e aqui chegamos para adorar ao Senhor, tá bom? E agora eu vou fazer uma oração para que a nossa missionária Lidiane possa partir o pão da vida. Santo e poderoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos e agradecemos ao Senhor pelos milagres, pelas curas, pelo dom da vida, pela porta de emprego que o Senhor abriu para o seu filho, para a sua filha que estava esperando ou que está abrindo essa porta, Pai, pela saúde que o Senhor está concedendo para aqueles que estão enfermos e confirmando para nós que estamos com saúde. Senhor, nós te agradecemos também pela paz que o Senhor tem derramado sobre os lares, sobre as famílias, sobre os casais, sobre os filhos, Pai. O Senhor tem levado a harmonia e nós te suplicamos, meu Deus, que leve a harmonia para aqueles que não têm paz. Leva a paz, visita os nossos lares, visita os nossos familiares, visita os nossos filhinhos, visita os nossos cônjuges, meu Pai, e leva a paz. Leva a esperança no Senhor, leva a harmonia, Pai. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor, meu Deus, moveu os nossos corações para estar aqui, para ouvir a Tua voz. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, continuar ouvindo a Tua voz, porque nós já começamos a ouvir por meio desses louvores, dessas orações cantadas, por meio dos Teus filhos, os Teus servos que aqui estão Te adorando, em espírito e em verdade, na beleza da Tua santidade, Senhor. Então nós Te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo de mais uma vez estarmos aqui adorando ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Senhor, eu te suplico uma bênção especial sobre aqueles que estão enfermos, meu Pai. Visita cada um. Envia o Teu Espírito Santo, meu Deus, para forfar a cama, para aliviar a dor, para restaurar, para mudar esse quadro, para transformar essa situação, essa vida, meu Deus, para que essas vidas possam Te honrar, Te glorificar, da mesma forma como nós estamos fazendo aqui, e testemunhar do Seu amor, meu Deus, milagroso nas suas vidas. Nós Te agradecemos, meu Deus, pela vida do irmão Reginaldo, do pai de Rosivaldo, que estamos orando, meu Pai, e ele está restaurando, o Senhor está restaurando. O Senhor já tirou lá da UTI, já está na enfermaria. Oh, glória a Deus, seja louvado por essa vida, Pai. Eu espero em Deus que Ele possa testemunhar aqui tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, os milagres que Deus está operando na sua vida e na vida de sua família, na vida de Rosivaldo. Senhor, fica conosco, Pai, abençoe a Tua serva, para que ela não fale de si, mas totalmente inspirada pelo Teu Santo e Bom Espírito, e que as Tuas palavras possam transformar vidas nessa tarde, e que possa também confirmar a nossa salvação nesta tarde, meu Deus, e que possa também, meu Deus, realizar um milagre na vida dela, meu Deus, aquele milagre que ela está esperando do Senhor, meu Pai. Que o Senhor abençoe com toda sorte de bênçãos a Lidiane e Larissa e coloque as palavras na boca dela, para que ela não fale de si, mas totalmente inspirada pelo Teu Santo e Bom Espírito, e que as Tuas palavras, meu Deus, possam ecoar em nossos ouvidos e possa operar maravilhas no meio de nós. É em nome de Jesus, meu Pai, que eu quero Te suplicar todas essas bênçãos e já agradecer. Amém. E graças a Deus. Agora vai ser dada a oportunidade para a nossa querida irmã
Deus abençoe a cada um que está aqui presente. Vamos compartilhando a sala para que os amigos possam receber o maná celestial, porque o pão vai ser partido agora e nós precisamos dar uma porção desse pão para os nossos amigos queridos também, nossos familiares, né? Nossos familiares aqui, da família virtual. Em nome de Jesus, e também nossos amigos, aqueles que não fazem parte da família, mas que são nossos amigos e que nós queremos ver lá nos céus. Oh, glória! Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, pela vida também daqueles que já passaram por aqui e que hão de passar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Já está. Glória a Deus, graça e paz, meus queridos, boa tarde. Já ia falando aqui boa noite, que já é hábito trazer a palavra, geralmente nos cultos à noite, mas graça e paz, meus queridos, boa tarde. Mais uma vez, gratidão a Deus pela oportunidade de trazer a sua palavra, de ser porta-voz desse Deus tão lindo e maravilhoso ao qual nós servimos. Antes de iniciarmos, preciso perguntar, estão me ouvindo bem? Está nítido a voz? Vou tirar aqui desse modo, desse efeito, porque eu gosto de usar o efeito eco, então ele dificulta um pouco. E vou colocar em efeito nenhum. Pronto. Amém. Louvado seja Deus, estão me ouvindo bem? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus por toda a eternidade. Aprove a Deus nessa tarde que estamos aqui reunidos em seu nome, reunidos em um só povo, em uma aliança para glorificar o nome do nosso Deus, né? E bom é estar com Jesus, e bom é falar de Jesus, e glorificado seja Deus, porque temos liberdade para isso, temos liberdade para falar das maravilhas, né, do nosso Senhor e Salvador. E, meus queridos, fiquei muito feliz pelo convite, como sempre fico, porque Jesus é o meu assunto principal, Jesus é o meu conteúdo, é tudo que eu tenho para falar, é sobre Jesus, é sobre reino, é sobre salvação, é sobre tudo que Ele fez em minha vida e tudo que Ele tem feito, né? Nós temos muitos testemunhos para contar da parte de Deus, e nessa tarde eu quero aqui trazer, dentro da meditação da palavra, um pouco do que Deus fez na minha vida, né? Como um resumo de um testemunho. Não tem como a gente contar uma história de vida como um todo em alguns minutos, mas vou tentar aqui resumir, porque foi o que Deus colocou no meu coração. Alguns aqui que já me acompanham já sabem um pouco da minha trajetória, de onde Deus me tirou, dos cuidados de Deus, do milagre que o Senhor fez na minha vida, e vamos aqui meditar nisso, porque sabe, as bondades de Deus, elas devem ser relembradas, elas devem ser contadas, devemos sim gastar tempo contando as maravilhas, o que Deus fez, de onde Deus nos tirou, a transformação, as curas, os livramentos de Deus em nossas vidas, porque sempre que nós usamos o dom da fala para declarar as grandezas e as maravilhas de Deus, estamos exaltando o reino do Senhor. Que as nossas falas, elas sejam direcionadas, intencionais, porque muitos hoje estão se perdendo no caminho, estão entristecendo o coração do Pai por usarem o dom da fala com murmuração. Então, que nós venhamos a usar um dom tão maravilhoso como o da fala. Vou mudar novamente, não gostei. Para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados. Eu e você fomos chamados para sermos porta-vozes do reino celestial. Então, muito bem. O texto para nossa meditação, para iniciarmos, ele se encontra em Mateus 6:34, que vai nos dizer assim. Prestem muita atenção. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus queridos, quando eu meditei nesse texto,
me trouxe a lembrança um mal muito grande dos nossos dias, que é a ansiedade, que é a pressa, que é a murmuração, que são as queixas, que é o cansaço. Sabe, a gente hoje vê uma geração de pessoas que vivem ansiosas, que vivem enfadadas, que vivem queixosas, preocupadas com o amanhã, preocupadas como vai ser, preocupadas como será, com os seus ganhos, com seus cargos, com seus títulos, com quem lhe perseguiu, com quem lhe odeia, preocupadas com tantas coisas fúteis e pequenas, com coisas que não acrescentam em nada na sua caminhada cristã, porque tudo aquilo que pesa, ele limita. Tudo aquilo que pesar sobre os teus ombros vai te limitar na caminhada. Então, diante do Senhor, nesta tarde, vamos meditar na palavra de vida, na palavra que nos traz vida, na palavra que traz transformação. Porque a palavra do Senhor, ela vem justamente para isso, para nos direcionar, para nos dar o norte, para nos dar a direção. Então, que nesta tarde nós venhamos pegar a palavra e trazer e colocar dentro dos nossos corações e viver verdadeiramente a palavra. Então, quando nós nos gastamos muito com muitas preocupações e com muitas tarefas, com muitas queixas, com muitas murmurações, e esse foi um dos assuntos que eu abordei essa manhã, com a questão da murmuração, nós anulamos a graça de Deus e a misericórdia de Deus, e também colocamos em xeque o caráter do nosso Senhor. Porque quando nós vivemos uma vida de preocupação, é como se nós disséssemos, mesmo sem palavras, que nós não confiamos em Deus. Porque se nós confiamos em Deus, nós aprendemos a descansar nele. Se confiamos plenamente em Deus, não vamos nos gastar em queixas, em murmurações, em lamentações, porque nós sabemos que há um Deus Todo-Poderoso que está trabalhando a favor dos seus. Nós sabemos que há um Deus que não deixa a desejar no cuidado para com seus filhos, mas hoje nós vemos uma geração que se levanta e que diz que ama o Senhor, mas que não confia no Pai, que não confia no seu cuidado, que não confia no seu trabalhar, que não confia na sua disciplina, porque até mesmo a disciplina do Senhor vem para nos aproximar dele, porque o Pai disciplina aqueles que ama. Sabe, muitas vezes a gente vive essa vida apressada, corrida, como se tudo fosse para ontem, como se tudo tivesse que acontecer hoje, e colocamos em xeque os cuidados de Deus, como se Deus precisasse dos nossos conselhos e da nossa orientação para fazer o que tem que fazer. Ele sabe todas as coisas. Ninguém pode se assimilar ou se comparar a Deus. E nós, sabe, no nosso ímpeto, na nossa ignorância, nós queremos que Deus faça tudo como nós queremos, no momento em que nós queremos e da forma como nós desejamos. E isso vai gerando dentro de nós uma ansiedade, e em muitos a frustração, e a frustração leva à murmuração, e a murmuração entristece o coração de Deus. Porque o salvo em Cristo, o homem e a mulher que ele é salvo, que ele é dependente, que ele é entregue, que ele confia no Senhor, ele aprende a descansar. Ele aprende a descansar em meio às guerras, em meio às batalhas. Sabe, conheço muitos aqui dentre nós que passam por dificuldades ferrenhas, problemas gravíssimos de saúde, mas se você perguntar como vai, ele vai te responder, ela vai te responder: vai tudo bem.
aconteceu aqui? Jesus seja louvado. A irmã caiu. Oh, Jesus. Eu pensei em me isolar, e o mundo não vê. Eu caminhei sem destino, e um mundo perdido, e me angustiava por haver vencido. Mas Jesus chegou, a palavra vai voltar, eu creio. Vou sofrer, o meu peito explodir, o meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, e as cores do sonho prendiam minha vida. Todavia e abriu enfim meus olhos, e deixei os seus conceitos para ser o seu discípulo, transformado. Protestando contra a vida, a liberdade está em Jesus. Se queres mais, é só crer no Senhor. Pois ele enviou o Filho amado dele, e pela palavra se cumprirá. Assim como Elias, por palavra, ele foi aquele rei Acabe, perturbador de Israel, e ele cumpriu. Alguém que precisa mudar seu modo de agir, contar pra Jesus seus problemas e dores. Ninguém presta encontrar o autor da sua vida. Entretanto, Jesus é o caminho certo, Cristo é o caminho certo. A liberdade está em Jesus. Se queres mais, só em Cristo a renovação. Se queres Senhor, o motivo dele amar o mundo de tal maneira dessa filho gênero, cumprirá a palavra que o homem ou não, porque dentro do Éden ele cai diante da face, perde o corpo glorioso, culpa algo que Deus deu de valor, e pelo ventre da mulher
Agora vem aquele que esmaga a cabeça da serpente. E se pois pelo ministério da palavra de Cristo, se pois o Filho nos libertar verdadeiramente, cada um de nós seremos livres para o adorar em espírito e em verdade. Que Deus abençoe com toda a Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmão, me perdoe, porque eu não olhei a quantidade, o tempo do fundo anterior. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à palavra. Eu peço que a irmã volte novamente a fila e fique logo após a mim, mas vou tentar aqui resumir ao máximo para não levar muito tempo. Pois bem, vamos dar continuidade à palavra. Então a gente falava sobre a ansiedade, o mal do século, a pressa, as queixas, a murmuração. Então, meus amados, hoje é dia de nós nos colocarmos de frente ao espelho que é Jesus, e se em algum momento nós praticamos tais atos, é hora de nós revermos e darmos um basta, porque Deus não nos chamou para sermos queixosos, para vivermos com a cara arrastada no chão. Deus nos chamou para sermos livres, porque a palavra é isso, Jesus é isso, é liberdade, Jesus é vida. Se eu vivo com Jesus, então eu tenho que viver segundo a sua palavra. Se nós vivemos com Jesus, nós temos que viver segundo a sua palavra. Meus queridos, um espírito que está interligado com o céu, com o reino de Deus, com Cristo, ele não tem que viver amedrontado, acuado, como se ele fosse um derrotado. Nós somos mais do que vencedores, porque carregamos conosco a esperança viva. Fomos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Então não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Um mundo no qual está todo mundo desesperado, correndo para lá e para cá, querendo muitas coisas, querendo acumular muitas coisas. O que mais importa nós já temos, o que é de maior valor nós já temos, que é Jesus, a maior riqueza nós já temos. Nós não devemos viver como o mundo vive. Um mundo que vive desesperado por riquezas, por acúmulo, por encher celeiros, por mostrar a melhor roupa, a melhor posição, o melhor carro. Vemos pessoas brigando por tantas coisas fúteis que aqui ficarão. Alguns dias eu ouvi uma frase, e essa frase ela foi impactante para mim, porque a pessoa me falou assim: vejam só, quando nós nascemos, quando a gente vem a esse mundo, nós ainda trazemos um corpo, e no decorrer dessa caminhada, esse corpo ele vai crescendo e vai precisando de vestes, e vai precisando de alimento, e vai precisando de teto, e vai precisando de tantas coisas. Mas quando nós partimos, até este corpo fica. Então vejam só, nada do que se tem se levará, além da presença, além da comunhão que você tem com Cristo, além da vida que você levou com Ele, além dos passos que você deu rumo ao céu. E quando eu comecei a meditar sobre esperar, confiar, entregar o amanhã para Cristo, eu me lembrei um pouco da minha trajetória, né? Alguns, como eu falei no início, alguns aqui já sabem que eu contei um pouco do meu testemunho, meus amados. Eu vou contar aqui resumidamente, para não me prolongar. Mas quando nós contamos a nossa história, acaba que nos tornamos íntimos uns dos outros. E a minha trajetória de vida, a minha caminhada com Cristo, eu costumo dizer que eu não fui criada, não tive o privilégio de ser criada, de ser, instruída na palavra de Deus. Eu não tive contato nos meus primeiros anos, na minha infância, na minha juventude. E quando eu tive encontro com Jesus, foi um momento de muita angústia, no qual eu não sabia como seria o amanhã, porque eu me encontrei diante de uma enfermidade que era para a morte, de um diagnóstico que poderia me levar à sepultura.
Mas quando alguém me apresentou Jesus, nisso eu tinha 32 anos, hoje eu tenho 46 anos. Quando me apresentaram Jesus a primeira vez, eu estava vivendo em meio ao caos. A morte batia na minha porta e a minha sepultura tinha sido aberta. E alguém falou para mim de Jesus e eu imediatamente me indignei, porque a minha vida era uma bagunça. Era tudo muito bagunçado, era um caos como um só. Então eu olhei para tudo e disse, olhei para o céu e disse: se existe um Deus aí, se existe um Deus real, eu quero ter oportunidade de conhecê-lo. Porque eu estava diante de uma situação que só o Deus Todo-Poderoso poderia reverter. Eu estava com uma criança no ventre, um diagnóstico de morte. Então eu olhei para o alto e clamei ao Senhor Todo-Poderoso: se o Senhor existe, se o Senhor está aí, eu quero ter a oportunidade de conhecê-lo. Porque o meu amanhã sem Cristo era incerto. O meu amanhã sem Cristo era a morte, era a sepultura, era a condenação, era o fim de todas as coisas. E naquele momento em que eu disse: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter oportunidade de falar de ti, porque se o Senhor me devolver a esperança, se o Senhor me der a oportunidade de conhecê-lo, eu proclamarei por onde eu andar, aonde os meus pés pisarem, que só o Senhor é Deus e que não há outro igual, semelhante ou maior do que o Senhor. E Deus me concedeu a graça, e Deus cuidou de mim naquele dia, e Deus cuidou do meu amanhã, e Deus tem cuidado todos os dias, porque desde então eu pude sentir o toque de Deus, eu pude sentir a mão do Senhor. E hoje eu posso testemunhar diante dos irmãos que o nosso Deus cuida, que o nosso Deus vela, que o nosso Deus zela, que o nosso Deus protege, que nós não temos nenhum motivo para andarmos desesperados. Você, meu irmão, você, minha irmã, não tem motivo para andar desesperado, para andar cabisbaixo, para se achar vencido, derrotado, porque você tem um Deus grande, um Deus que realiza milagres, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que alimenta, um Deus que veste, um Deus que cuida até das coisas mais insignificantes, que coisas que nós nem costumamos apresentar em oração. Então, quando eu me encontrei no limite, onde ninguém mais podia fazer nada por mim, e quando eu me encontrei numa situação que era, aos olhos humanos, irreversível, eu olhei para o alto e clamei pela misericórdia de Deus, e pedi que Ele se apresentasse para mim. Sabe, meus amados, até nossas orações, elas precisam ser intencionais. A sua fala com Deus precisa ser intencional, a sua busca, o seu amor com Deus, ele precisa ser intencional. Aprenda a orar, aprenda a pedir. Peça mais de Deus, mais dele e menos das coisas daqui, mais da presença, porque se nós temos a presença, se você tem a presença, todas as coisas são acrescentadas. O homem e a mulher que tem a presença, ele não mendiga o pão. O homem e a mulher que tem a presença, ele é confiante, ele tem autodomínio, ele tem esperança, ele tem vida, ele tem alegria. Se você é cheio, se eu sou cheio da presença, nada vai me intimidar, nada vai te intimidar. Quem são os homens, quem são os exércitos, quem são as potestades diante do Todo-Poderoso? Quem é o inferno diante de Jesus? Se
você tem a presença, se você aprende a confiar no amanhã, quem é que vai te derrotar? Quem é que vai te derrubar? Nem a morte pode te vencer, meu irmão e minha irmã, nem a morte pode te vencer. Porque quem aprende a confiar no Todo-Poderoso não é vencido, ele vence, ele conquista todas as coisas. Quem aprende a confiar no Senhor não põe mais a sua esperança nas coisas dessa terra, não busca mais as suas próprias vontades, não busca mais as suas próprias vitórias, mas ele luta, ele combate pelo reino de Deus. Quem aprende a descansar no Senhor olha para as suas vitórias com alegria. Ele não espera ser feliz pelo que ele não tem, mas ele é feliz pelo que ele já tem. Seja feliz em Cristo Jesus pelo que você já tem. Seja feliz em Cristo Jesus pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pela sua família, pelos filhos, por todos que estão ao seu redor. Seja feliz em Cristo pelos anos de vida que você tem tido aqui nessa terra, que você tem vivido nessa terra. Glorifique ao Senhor com testemunhos de alegria. Não sejam como aqueles que não conhecem o Todo-Poderoso, que vivem de murmuração e de queixas. Porque o coração do nosso Deus se entristece quando Ele ouve a murmuração dos seus filhos, que olham para Ele e dizem: meu pai não é bom o suficiente, porque não me deu o que eu queria. Porque quando nós murmuramos contra Deus, é como se nós disséssemos isso: meu pai não é bom o suficiente, porque Ele não me deu o que eu queria. O nosso Pai é bom, o teu Pai é bom, o teu Pai é generoso, o teu Pai te deu a vida, o teu Pai te deu o Filho primogênito para morrer por mim e por você. O nosso Pai é muito, muito bom e maravilhoso. Então nessa tarde, meus queridos, que nós não sejamos como os ímpios, não sejamos como aqueles que ainda não entenderam quem é o Senhor, que ainda não entenderam, que ainda não receberam a paternidade. Receba a paternidade de Deus nessa tarde. Entenda, o Pai é bom e não temos motivos para nos queixarmos, não temos motivos para murmurarmos, não temos motivos para duvidar do caráter de Deus, não temos razões para vivermos inquietos, porque logo, logo o reino virá. Logo, logo o reino virá e tudo será pleno. Então vamos nos apressar, te apressa em declarar o reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, se apresse em declarar o reino do Pai, para que muito em breve nós estejamos em casa. Porque se eu e se você fizermos a nossa parte, já já nós estaremos com o Pai na eternidade. Então vamos nos moldar à vontade de Deus e rejeitar os padrões dessa terra, que muito quer, que muito deseja, que muito espera. Vamos esperar somente no Senhor, confiar plenamente nele e não nos ocupar em coisas fúteis, em coisas que nos distanciam de Deus. Sabe, hoje a gente vê um mundo, uma sociedade que vive de comparação.
Eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que ser igual cicrano, eu tenho que alcançar as mesmas metas, eu tenho que estar dentro do mesmo padrão. Deus nos criou na individualidade, somos indivíduos. Você é um indivíduo, você é único, eu sou única. Então vamos oferecer o nosso melhor na individualidade, mas também na coletividade. Na coletividade é quando nós unimos, nós nos reunimos, cada um com seus dons e talentos, e glorificamos a Deus e não vivemos de comparação. Porque se nós vivemos de comparação, a gente sempre vai querer ter o melhor, vai querer ser o maior, vai querer sempre estar acima dos demais. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos salvos, para sermos filhos, para sermos tijolinhos nessa construção. E que privilégio, eu tenho dito muito isso, meus amados, reflitam sobre o Senhor, sobre isso. Que privilégio é sermos chamados para fazer parte da história de Cristo. É uma honra fazermos parte da história do Senhor. Então que nessa tarde nós venhamos a viver uma vida mais intencional com o nosso Deus, usando os nossos dons e os nossos talentos para glorificar a Deus, não somente em louvor, porque o louvor ele é só uma extensão da nossa adoração. Entendo. Louvor é só uma extensão da adoração. A adoração a Deus, ela começa com atos, com ações, como você é no secreto, como você é quando ninguém vê, como você é quando você desce do púlpito, do altar. Essa é a verdadeira adoração. O louvor é só uma extensão daquilo que nós já somos no secreto. Então que as nossas vidas possam ser uma adoração contínua ao Senhor, adorando a Deus intencionalmente, em todos os lugares, em todos os ambientes, com todas as pessoas, em tempo e em fora de tempo, adorando a Deus, declarando as suas maravilhas, as suas proezas, os seus milagres e o reino vindouro. Em breve Jesus virá, muito em breve Jesus virá. Então que as nossas vidas e que as nossas falas sejam intencionais. Murmurar nunca, lamentar jamais, mas declarar a grandeza de Deus. Aleluias. E louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu quero aqui aproveitar esses 2 minutinhos que me restam para orarmos juntos. Então vamos orar ao Senhor e agradecer ao nosso bom Deus. Une o teu pensamento ao meu e vamos erguer as nossas vozes ao céu e declarar ao Senhor que Ele é bom. Senhor, meu Deus e meu Pai, glorioso e grandioso, Pai, nesta tarde nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos revestiu com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que as nossas falas devem ser de gratidão. Pai, que nós devemos usar os nossos dons e talentos para engrandecer a tua presença e a tua glória. Obrigado, Jesus. Arranca de nós, Senhor, arranca dos teus filhos todo espírito de queixa e de murmuração, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que dê espaço, tudo aquilo, Senhor, que é vazio, que é fútil, que é infrutífero, que dê espaço, Pai, para o teu Santo Espírito trabalhar em nós. Perdoa, Senhor, se muitas vezes agimos assim, Pai, queixosos. Nos perdoa e nos ajuda, nos ensina a fazer aquilo que te apraz, aquilo que te alegra. É isso que nós te pedimos e por fé nós agradecemos em nome de Jesus, amém. E você diga amém em concordância comigo, e louvado seja Deus. Vamos continuar adorando nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é bom, Ele é bom e continuará sendo por toda a eternidade.
Amém, meus queridos? Fiquem todos na doce paz do Senhor. E louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Como eu disse, essa palavra viria diretamente do coração do nosso Deus para nós, porque nós estávamos orando. E o Senhor colocou as palavras na boca da sua serva, e ele nos falou como deseja no seu coração, queridos. Ele deseja que nós nos preparemos para recebê-lo naquele grande dia, naquele dia que nós não podemos nem imaginar. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz que é um dia e um lugar que a gente não pode imaginar. A nossa imaginação é pequena diante do que Deus preparou. E quando ele vier, em poder e grande glória, em grande majestade, com miríades e miríades de anjos, a gente não pode nem imaginar, queridos, como é que vai ser essa festa, essa glória. Mas aqueles que não estão se preparando agora, não vão poder participar dessa grande festa, dessa grande celebração, desse banquete que acontecerá naquele grande dia, né? Então o Senhor está clamando, o Senhor está solicitando, por meio dos seus filhos, por meio dos seus servos, as suas servas, que nós nos preparemos para receber o Senhor. Porque o Senhor deu a sua vida, fez um sacrifício expiatório perfeito por cada um de nós. Ele deseja salvar a todos, mas nós temos o livre-arbítrio, né? Mas ele está, assim como nos dias de Noé, o Senhor disse que seria nesses dias. A pregação do Evangelho seria expandida para toda a criatura. E quando a pregação do Evangelho chegar a toda a criatura, tribo, língua e nação, Jesus virá. Então ainda dá tempo, né? Como diz aqui Maricacha, o capitão Maricacha está dizendo, ainda há tempo, né? Ainda há tempo. O Senhor está clamando ao seu povo para que se preparem. Porque não adianta só cantar, né? Como ela estava até falando, né? Não adianta só cantar, a gente precisa fazer uma entrega. Eu até deixei aqui uma mensagem, né? Tem uma mensagem pequenininha. A gente precisa entregar o nosso coração ao Senhor e louvar, né? E adorar. E continuar louvando e adorando, exaltando o nome do Senhor e nos preparando para receber o Senhor, né? Eu vou fazer mais uma oração e desde já a minha mais profunda gratidão pela presença de cada capitão, co-capitão, membros das famílias e amigos, mesmo aqueles que não pertencem a nenhuma família. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dizer que é uma honra receber a cada um de vocês. Cada um de vocês é muito especial para nós, da Family El Shaddai. E agradecer de um modo especial a Family El Shaddai, que está sempre colaborando conosco, participando, apoiando aqui, né, de toda forma, de todas as formas, né? Mas, na realidade, independente de grupos, de família, na realidade, todos nós somos uma família em Cristo Jesus. Eu agora vou orar para que vocês continuem adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu vou deixar mais uma vez aqui esse verso para vocês, que está lá em Salmos 150, do verso 1 ao 6, né? Salmo 150, do verso 1 ao 6, diz o seguinte, queridos, olha, só para a gente fechar aqui. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, né? Obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolo retumbantes, né? E todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, né? Então, como ela acabou de falar aí na mensagem, que às vezes a gente fica preocupado, né, com tantas coisas, preocupado em se apresentar melhor, em fazer o melhor, mas Deus está deixando aqui um
sim, de esperança, de paz, de tranquilidade. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Até os animais precisam louvar a Deus para se manter vivos. Pois é, meus queridos. É isso mesmo que o Senhor está dizendo aqui. Todo ser que respira, respirou é para louvar a Deus. Louvar o Senhor, tá bom? Santo e poderoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, engrandecemos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor preparou para nós essa festa maravilhosa, esse momento aqui de adoração, esse momento especial em que nós estamos honrando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então, meu Pai, a nossa mais profunda gratidão pelo teu amor e cuidado por nós e por se preocupar em estar sempre nos unindo, nos juntando para comungarmos ao Senhor. Porque no momento em que estamos aqui comungando ao Senhor, as bênçãos são derramadas para cada um de nós. Então, que o Senhor continue nos contemplando, meu Pai, e que o Senhor continue fazendo a manutenção das bênçãos na vida de cada um aqui presente e na vida daqueles que já passaram por aqui e daqueles que vão passar por aqui também. Que o Senhor, meu Deus, continue com cada família aqui representada, tanto virtual como presencial. Que o Senhor, meu Deus, socorra, visita, meu Pai, envia o teu Santo Espírito para ungir com toda sorte de sabedoria e entendimento. Visite a cada um, meu Deus, e nos ajude a fazer uma entrega diária ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, um sacrifício verdadeiro, um sacrifício de louvor e também um sacrifício racional, né? O sacrifício racional é renunciar ao eu para fazer a vontade de Deus e de Jesus Cristo. É isso, sacrifício é isso, irmãos. A cada dia precisamos sacrificar o nosso eu para que Cristo precisamos morrer a cada dia para que Cristo viva em nós, né? Como o apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de nós. É em nome de Jesus que eu quero suplicar todas essas bênçãos e desde já agradecer. Amém. E graças a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus abençoe a todos e vamos continuar adorando ao Senhor, porque só Ele é digno. Gratidão, Lidiane, Larissa, viu? Por essa disposição, né? De se dispor a trazer essa mensagem de fé, de esperança, né? Esteve disponível para que o Espírito Santo pudesse agir por meio de você. E que Deus lhe abençoe muitíssimo e que você continue levando essa mensagem de fé, de esperança e também de exortação, né? Amém? Glória a Deus.